Meus caros, parece que até o Nando Moura deu com a cara na Red e tá bem chocado com o que ele andou ouvindo. Cara, eu achei que nunca fosse ter que falar do Nando Moura. É um sujeito que eu nunca gostei dele, cara. Nunca fui muito com a cara dele. É um cara que sempre me soou muito sensacionalista, cheio de certezas e cheio de críticas sobre tudo. Isso é uma coisa que eu sou muito cético em relação a pessoas que têm certezas demais sobre tudo. Mas enfim, hoje a gente vai aqui trazer uma questão neutra, tá? Eu não tô aqui para fazer julgamento pessoal de ninguém, nem dele nem do Saitama. O que a gente vai falar é sobre por que a Red chocou tanto ele, por que ele fica tão estarrecido com os argumentos que pra gente é tão simples, né? São argumentos tão simples. A gente esquece como é não saber o que é a Red, não saber o que é os termos. A gente esquece, cara. Isso aqui é a nossa bolinha, cara. É a nossa bolha. A gente vive nela 24 horas por dia, interagindo, e a gente esquece como é não entender nisso e como é se chocar pela primeira vez, tá? Mas antes da gente argumentar, meus caros, como de costume, eu sou o Felipe, e esse é o canal Sigmando, o Lobo Solitário. Já deixa aquele seu like aí pra não esquecer, cara, pra gente performar bem aí no YouTube, levar o nosso vídeo aí, quem sabe até o Nando Moura assista isso aqui, e ele tem uma aula sobre Red Pill, cara. Primeira coisa que a gente tem que falar, a síndrome do Capitão América, né? Qualquer sujeito, eu acho que esse é o caso dele, tá? Que esteja num relacionamento fechado, um namoro, um casamento, não importa, há pelo menos 10 anos, certamente ele tá completamente desatualizado sobre o que tange, né, os relacionamentos hoje em dia, do que eles são feitos, cara. O que retroalimenta as dinâmicas intersexuais, né? O que buscam os homens, o que buscam as mulheres? Pois é, cara, as coisas estão muito diferentes. Falo por experiência própria. Eu terminei um namoro ano passado, né? Em seguida eu encontrei a Red. Em seguida eu acabei descobrindo também que as coisas não são mais como lá em 2011, que foi o ano que eu comecei a namorar a minha primeira namorada, né? Porque eu fiquei namorando durante 10 anos. Quando eu saí da minha primeira namorada, eu em seguida já estava em outro relacionamento. Então eu sofri também a síndrome do Capitão América, tá? Então só pra gente exemplificar, de repente, se o Nando Moura assistir, ele entender exatamente o que é a síndrome do Capitão América. Por que hoje em dia as coisas não são mais como 10, 15 anos atrás. Olha só, OnlyFans, você tem o pack de fotos, você tem aí os relacionamentos sugar, só pra dar alguns exemplos. Você tem aí, por exemplo, as proporções 80-20 ou 90-10 do Tinder e tudo mais. Então, cara, não dá pra gente não levar isso em consideração, porque geralmente as pessoas que se chocam e geralmente ficam tão estarrecidas quando vêm esses argumentos, né, de como as relações são tão líquidas, de como as relações hoje em dia elas são tão difíceis, tão impossíveis de se você pensar em ter uma relação. Cara, a gente tem que olhar por esse lado e não tem como a gente não entender que isso é simplesmente um cara que ainda não entendeu. Se esse camarada fica solteiro hoje em dia, muito provavelmente ele ia ter um workshop logo no primeiro mês do que é o mercado dos relacionamentos hoje em dia. Então, quem está no conforto dos seus relacionamentos banho-maria, naquela calmaria de um Netflix no final de domingo pacato, sabe? Onde a intimidade do casal já não tem mais nenhuma graça, os dois já se conhecem, sabe, ao avesso de tantos anos dormindo juntos. Esse cara não entende como é que é a realidade dos relacionamentos hoje em dia. O que me chocou, cara, acima de tudo, nos argumentos do Nando Moura, fora, obviamente, as ofensas atrás de ofensas pro Saitama, ofensa gratuita, que isso mostra uma tremenda falta de maturidade emocional, mas enfim. O que mais me surpreendeu é justamente o fato de que parece que ele dorme para a realidade dos seres humanos, tá? Não precisa você estar, hoje em dia, tomando um choque de realidade sobre o mercado dos relacionamentos para você entender que os seres humanos são completamente lotados de profano, cara. Lotados de profanos. Os homens, eles têm os seus profanos carnais e as fulaninhas têm os seus profanos de manipulação, cara, de dominância, de egocentrismo, de manipulação de um modo geral, tá? Profano feminino também, como sempre, aquela questão do o seu umbigo como centro do universo e as disputas com as suas iguais. Tudo aquilo que a gente pode acabar confundindo com desvio de caráter são os profanos dos gêneros. Mas só que isso não é uma coisa de hoje em dia. Os profanos sempre existiram, inveja sempre existiu, cobiça sempre existiu, a questão da agressividade sempre existiu, enfim. Todos esses defeitos humanos que são intrínsecos dos seres humanos, sobretudo quando aflorados em dinâmicas sociais, tudo isso sempre existiu. E o Nando Moura não entende isso. Quando ele simplesmente coloca o feminino, sabe, a imagem feminina, como algo que você simplesmente alcança no belo, né, naquela questão de você ter uma pessoa que te completa, eu tenho a impressão de que esse cara realmente nunca conheceu o profano
feminino, de nenhuma hipótese. Então eu fico um pouco meio cético com essa questão toda, porque sempre você teve que separar o joio do trigo, só que atualmente a proporção joio e trigo está muito desigual, está absurdamente desigual. Você não consegue mais achar trigo, tá ligado? É simplesmente só um montante de joio, cara. E outra coisa, ô Nando, meu, relacionamentos são utilitaristas. Não é um fenômeno de hoje em dia. Sempre foi uma dinâmica utilitarista, tá? No passado, os homens queriam basicamente uma segunda mãe, uma dona de casa para cuidar dos seus filhos e da sua casa. Hoje em dia, eles querem o quê? Eles querem intimidade, meu irmão. Eles querem simplesmente intimidade fácil, se é que você entendeu. E o que querem as fulaninhas? Destaque social. Elas querem luxo, dominância entre as suas iguais, querem ser as mais belas, sabe? É quase um concurso de beleza estapafúrdio na internet. Instagram, né? Quem tem mais seguidores, quem tem mais gados no seu curral. É isso o que são as dinâmicas, hoje em dia, dos interesses das fulaninhas. São todas, Nando Moura? Não são todas. A gente sabe disso. Só que as proporções não estão corroborando pra gente brincar de ficar achando exceção, cara. A gente trabalha aqui na comunidade basicamente com generalização, porque as coisas não são mais como eram há 10, 15 anos atrás, meu caro. Sem falar que, obviamente, elas também querem usufruir, sabe, de intimidade, sabe, exacerbada. Isso aí, o movimento das manas, tá? Pra gente não falar o termo aqui por causa do algoritmo do YouTube, o movimento das manas ensinou isso para as fulaninhas, que elas podem simplesmente rodar e passear em, sabe, cama atrás de cama, noite atrás de noite, com caras diferentes, e que isso não vai fazer mal para sua cabeça, não vai fazer mal, sabe, para os seus futuros relacionamentos com homens decentes. É isso que está reinando hoje em dia. E não, os homens estão indo no mesmo caminho, tá? Os homens sempre tiveram mais esse instinto florado de, sabe, de acúmulo, de experiências atrás de experiências. Só que hoje em dia, esse é o jogo das coisas, tá? Então não dá para ignorar esses fatos. O jovem de hoje em dia, Nando Moura, ele já nasce numa realidade extremamente libertina. Os garotos e as fulaninhas, todos já nascem nesse cenário moderno que incita e incentiva com todas as forças, com motores a todo vapor, a libertinagem. O casamento tradicional, Nando Moura, que você conhece, que eu conheço, nunca fui casado, mas eu conheço porque muitos parentes meus foram casados, mesmo que não fossem casados em papel passado, mas tinham relações de união estável como um casamento tradicional, com a estrutura familiar. Isso está acabando, Nando Moura. E muito provavelmente isso vai desaparecer nas próximas décadas. Posso falar com exatidão quando? Não posso, mas isso está desaparecendo, cara. Olha só o que tem hoje em dia, Nando Moura. Você tem, eu escrevi aqui, você tem poliamor, relacionamento aberto, você tem fulaninhas que acham inaceitável um passado não rodado. A gente viu isso aí naquele podcast, né, a entrevista com a Angélica. Ela fazendo shaming, ela e outra mina lá fazendo shaming com a esposa do Bruno Galhaço, porque esta não tinha um passado tão promíscuo. É isso que se pauta hoje em dia. Se você é uma menina e você não rodou na mão de não sei quantos no passado, você teve, sei lá, seus 3, 4 namorados, e é isso, você é tida como uma pessoa que não aproveitou a sua vida. Você perdeu o seu tempo, você é uma pessoa sem passado. É isso que é. Não se leva mais em consideração o fator qualitativo, o fator quantitativo é o que está em voga. Agora eu te falo, isso é culpa do Miguel? Isso não é culpa do Miguel. Assim como não é culpa minha, não é culpa sua, Nando Moura. Não é culpa de ninguém aqui. As coisas vêm sendo assim, vêm sendo galgadas assim, né? Desde o advento do movimento das manas. Isso lá para os anos 60 para frente, 70. Então a coisa ela ia acontecer dessa forma. Então não adianta você ficar revoltado porque o Miguel tem essa perspectiva sobre a atualidade, sendo que a atualidade ela é o que ela é. Só pra gente já chegar na reta final do vídeo e não ficar aqui enrolando demais. Cara, eu só queria dizer que o Raccoon tem toda a razão, cara. O Raccoon tem toda a razão quando ele fala que as fulaninhas da geração Z pra frente, cara, não prestam nem pra namoro. São todas. Obviamente que não são todas, mas novamente, a gente aqui trabalha em cima de generalização porque são tão poucas as exceções que não compensa você ficar catando exceção, cara. Então, em cima da generalização, as fulaninhas da geração Z pra frente não prestam nem pra namoro. Então não adianta a gente ficar aqui tentando achar pelo em ovo pra brincar de ficar tentando refutar o amiguinho. Porque o cara tem que se relacionar com isso, aquilo, porque ele acha que o cara é um excremento de ser humano só porque ele tem essa visão, sendo que hoje em dia as relações são assim. A questão é, Nando Moura, provavelmente você está cego porque você está dentro, sabe, de uma dinâmica completamente
confortável, a sua zona de conforto já está estabelecida no seu cotidiano há muito tempo, nesse seu casamento. Então você não consegue chegar porque você não está vivendo a realidade. Mas a realidade ela é o que é, tá? E só pra gente finalizar de uma vez, a Red, ela é amarga, ela é doída, cara. Mas com o tempo você se acostuma. Se você, Nando Moura, por acaso for começar a consumir Red, com o tempo você acostuma, os termos, tudo isso tá? É como, novamente, a gente esquece como é ser esse leigo, tá? Então, rapaziada, era só isso que eu queria falar. Não vou alongar mais, porque só um comentário em cima dessa questão foi o que me passou logo de cara quando eu vi o Nando Moura tão puto com o Saitama. É simples, cara, é a síndrome do Capitão América. Ele não entende a realidade do momento, tá? Por hoje é só, meus caros, fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz, como já dizia o Toquinho, nosso eterno poeta, Vinícius de Moraes. Fui.